Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao canal O Evangelho do Reino. Entendes tu o que lê? Nós estamos fazendo leituras e comentando. E estamos agora lendo as parábolas de Jesus. E hoje queremos ler e comentar uma parábola muito significativa, especialmente para os dias que nós estamos vivendo, que a própria Bíblia chama de últimos dias, né? A vinda do Senhor no mundo, a vinda de Jesus, pouco mais de 2000 anos atrás, marca o que a Bíblia chama de fim dos tempos, últimos dias. E desde o começo da história da humanidade, desde a entrada do pecado no mundo, lá no começo da história, a sociedade humana tem se organizado em diversos modos de produção, diversos sistemas, e todos eles têm uma característica em comum, que é a dominação de uma maioria sobre uma grande maioria. Uma minoria que acumula riquezas, explorando o trabalho de uma grande maioria. Seja lá que nome nós possamos dar a essa classe trabalhadora explorada, ou escravos, ou servos, ou como é atualmente no capitalismo, a classe operária, né? A classe assalariada, aqueles que vivem com um salário mínimo, que mal conseguem comer, é o que predomina nesse mundo. A riqueza cada vez mais se acumula. E por causa desse desejo, dessa ganância de riqueza, que se consolidou como mais do que qualquer outro sistema que já existiu nesse mundo, o sistema capitalista, onde o próprio nome indica que é um sistema onde a acumulação de dinheiro, acumulação de capital, é o que norteia todo o sistema. E para se acumular capital, para alimentar essa ganância humana que é fruto do pecado, desejo de enriquecimento, às custas da exploração do próximo, e que no tempo de Jesus já era muito evidente, como qualquer sistema que existiu desde o começo, Jesus vai tratar sobre isso também. E Jesus vai trazer um outro espírito para o seu povo, né? Aqueles que realmente se acreditam ser discípulos de Jesus, acreditam ser seguidores da palavra que é o próprio Cristo, são guiados por outro espírito. Vamos lá, vamos ver como é que Jesus falou sobre isso. Nós estamos em Lucas capítulo 12. Jesus estava tratando, ensinando seus discípulos e falando sobre eles, de como os doutores da lei, os fariseus, os líderes religiosos gostavam dos primeiros assentos, e como eles achavam, davam valor em estar em primeiro lugar, em ser chamados de mestre, em ser chamado por títulos e de ter seguidores, né? E ele então vai contar, e aí, no meio desse discurso, alguém chegou para Jesus, vamos ver o que aconteceu. Lucas capítulo 12, verso 13. Disse-lhe um homem da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Então lhe disse: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Jesus então vai falar sobre avareza aqui. Presta bem atenção. A vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E propôs-lhe essa parábola. O campo de um homem rico produziu com abundância.
Então ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E aí recolherei todo o meu fruto, todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma. Então o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Impressionante essa parábola. Jesus fala sobre a avareza, que é justamente o desejo de acumulação. Eu fico impressionado como muitos religiosos, lógico, a religião cega as pessoas, mas muitas daquelas pessoas que leem a Bíblia, leem o Novo Testamento, o ensino de Jesus e dos apóstolos, oram e procuram entender a vontade de Deus, não percebe nas palavras de Jesus, e não só aqui, mas em todo o Novo Testamento, em todo o seu ensino, a condenação de Jesus contra a avareza, o desejo de enriquecimento. Né? Jesus disse certa vez: nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro, que ele chamou de mamon. Né? Um Deus, um ídolo, né? E há no Novo Testamento outras passagens que dizem que a avareza é idolatria, o desejo de acumular, o desejo de enriquecer. E isso aqui é muito interessante, porque se nós olharmos hoje a religião humana, né, o próprio cristianismo, foi totalmente envolvido por esse espírito, ainda mais no capitalismo, onde isso é explícito, onde isso é desejável, onde isso norteia o objetivo daqueles que trabalham, daqueles que produzem. E hoje você vê isso no meio dos próprios cristãos, né? O que nós chamamos hoje de evangelho da prosperidade ou evangelho de domínio, onde esses desejos de riqueza, domínio, norteiam a vida daqueles que acreditam ser cristãos. Mas isso é totalmente contrário ao que Jesus ensinou. Jesus conta essa parábola desse homem que colheu muito e era tanto que não cabia nos celeiros, e ele então pensou consigo mesmo: eu vou derrubar os celeiros que eu tenho, vou fazer celeiros maiores, e depois vou dizer à minha alma: alma, fica tranquila, come, bebe, aproveita aquilo que você acumulou. E será que é esse o espírito do cristão? É isso que Jesus ensinava? Quando Deus coloca em nossa mão bens e nos abençoa materialmente, qual que é realmente o espírito de Cristo que está em alguém que tem recebido muitas bênçãos materiais? Não é o repartir, não é o socorrer os que nada têm, não é abençoar outros com a bênção que Deus lhe deu. Esse não é o espírito do cristão. O espírito do cristão não é a partilha da bênção recebida. E aí você talvez pode dizer: mas olha, Jesus repreendeu aquele jovem que pediu para que Jesus falasse para o seu irmão repartir a herança. O problema não é querer que o outro reparta conosco. O Espírito de Cristo não é aquele que cobra do outro para que ele reparta conosco. O Espírito de Cristo é aquele que, tendo, reparte com o outro. O Espírito de Cristo nunca foi um espírito de cobrar dos outros, nunca foi um espírito de apontar o dedo para os outros e dizer para os outros o que é que eles têm que fazer. Isso é a religião que faz. Esse negócio de ficar apontando o dedo e dizendo para as pessoas o que elas têm que fazer, isso é religião. O Evangelho fala conosco. O Evangelho mostra para nós o que nós devemos fazer com o nosso próximo.
e não o que o nosso próximo deve fazer. E eu sei que isso às vezes é difícil para uma pessoa religiosa entender, porque a religião é uma das principais características da religião é pregar para os outros e nunca deixar que a palavra transforme a própria pessoa. Então, é muito interessante. Vamos ver essa outra parábola que está em Lucas, capítulo 16, uma parábola muito conhecida, né? Essa parábola do capítulo 16 de Lucas, a parábola do rico e do Lázaro. Presta bem atenção. 16, 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho, finíssimo, e vivia todos os seus dias regalada e esplendidamente. Olha como é que esse homem tinha riquezas. O problema não estava aí, né? O problema não estava só do fato dele acumular riqueza. Mas olha o que isso fazia no coração dele. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Mais próximo impossível, né? E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que quem quiser passar daqui para vós não poderia, nem os de lá para passar para cá. Presta bem atenção nesse grande abismo. Respondeu ele: Rogo-te, ó pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, que ele lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-los. Disse o rico: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Respondeu Abraão: Se não ouvem Moisés e os profetas, também pouco acreditarão, ainda que algum dos mortos volte à vida. Jesus estava falando justamente sobre os líderes religiosos, os religiosos da época, né? Os fariseus e os saduceus, e como eles valorizavam o poder e a riqueza. Lembra quando Jesus entrou no templo? Eles haviam transformado o templo em lugar de comércio. Isso é uma característica da religião, né? Fazer da religião, do ajuntamento, meio de arrecadação de dinheiro para o enriquecimento dos seus líderes. Onde não é assim? Onde, hoje em dia, nos dias de hoje, nós não encontramos essa realidade, né? Desejo do enriquecimento. E o desejo do enriquecimento no meio dos que se chamam cristãos. Desejo de enriquecimento patrocinado por aquilo que eles chamam de igreja, né? Igrejas se tornaram grandes empresas, né? E seus líderes grandes empresários da fé, manipulando a fé das pessoas, cujo único objetivo de ajuntamento é a arrecadação de dinheiro para que seus líderes vivam arregaladamente. Aqui, nessa parábola, que eu ouvi alguém dizer certa vez, que essa era uma história que Jesus se apropriou para contar, ou seja, não é algo que Jesus inventou, mas era uma história conhecida, talvez até bem antiga, e que Jesus utilizou para falar sobre esse assunto, né? A questão da acumulação de riqueza e do fortalecimento do egoísmo, né?
O egoísmo, que é a essência do pecado, é fortalecido com esse desejo de acumulação de riqueza. Na verdade, esse desejo de acumular vem desse pecado, desse egoísmo. E como isso interfere na nossa relação com o próximo. Veja bem, aquele homem rico, ele vivia regaladamente, ele tinha muito mais do que precisava. E à porta dele havia um homem pobre, um homem que não tinha nem o que comer, que desejava comer até das migalhas que caíam da mesa daquele rico, um homem doente, um homem realmente em situação deplorável à porta dele. Mas ele continuava vivendo para si. E quando ele morreu, aquele vazio do coração dele, porque riquezas, bens, não preenche a nossa alma. Aquilo realmente não tem valor espiritual nenhum. Esse homem morre e se encontra numa situação de angústia, de tormento, que Jesus compara ao inferno, né? O inferno era um lugar, né? Hades, Geena, mas principalmente Geena, né? Era um lugar onde se jogava lixo e se queimava cadáveres indigentes, um lugar horrível que existia nas cidades daquele tempo, e Jesus compara isso a algo a lixo. E realmente é isso que é a nossa vida espiritual, quando nós vivemos e alimentamos o nosso egoísmo. Nós não temos nada. Como somos igual aquele homem do celeiro, não temos nada. Não temos nada na nossa alma, no nosso espírito. Nós não temos verdadeira riqueza, que é a que nós levamos quando morremos, né? Quando nós morremos, nós não levamos nada daqui. Todos nós um dia vamos ser chamados por Deus. E o que vamos levar? Foi essa pergunta, né? Daquele rico insensato. Hoje pedirão a tua alma e que tu tens para apresentar. A mesma coisa esse rico aqui, que tinha um homem bem próximo dele e ele nada fazia. E esse homem que sofreu, mesmo não tendo nada, mostra o texto que ele era rico. Ele não tinha nada nesse mundo, mas ele era rico. Tanto é que quando partiu, foi para o seio de Abraão. Que significa, ele foi para... ele recebeu as promessas de Abraão, né? Ele esperava em Deus, sua riqueza estava em Deus. Enquanto que aquele homem, a riqueza dele, era a riqueza desse mundo. E como estava a alma desse homem que acumulou riqueza? Não tinha nada, havia só tormento. E esse diálogo, né, que é um diálogo fictício, obviamente, né, entre esse homem e Abraão, onde ele pede para Lázaro refrescar. Interessante, né? Lázaro teve tanto tempo à porta dele, ele nada fez para socorrer Lázaro. Agora ele quer o socorro de Lázaro. Só que agora não tem mais como, né? Ele não havia mais isso. Depois que nós morremos, nós levamos o que temos, né? Se não temos nada, vamos amargar isso. Se temos enchido o nosso coração do amor de Deus, é isso também que nós vamos levar. Não tinha como agora Lázaro socorrer. Então pede para que Abraão permita que Lázaro ressuscite, dê testemunho para os seus irmãos que viviam da mesma forma. E ele diz, olha, ainda que eles têm a Moisés, eles têm os profetas, e ainda que alguém ressuscita de um morto, se eles não ouvem Moisés e os profetas, eles não vão ver. Que era o caso dos fariseus, né? Jesus ressuscitou mortos e nada adiantou. Por que nada adianta? Quando os homens adoram ídolos, quando os homens fazem do seu Deus um ídolo, que justifica a ganância e egoísmo humano, não tem muita esperança para essas pessoas, né? Há mais esperança para o pecador, para o que vive no pecado, para o que vive... Por isso que Jesus nunca acusou, nunca atacou, nunca apontou o dedo, nunca apontou o inferno para os pecadores, mas sempre para os religiosos.
Esses sim, que resolveram seguir um caminho, acreditar num Deus, cultuar um Deus que reforça o seu pecado, o seu egoísmo, o seu desejo de riqueza e poder. Para esses não há esperança. Que nós possamos ter entendido o que Jesus quis nos ensinar nessas parábolas. Que Deus nos abençoe.